Então, boa tarde, pessoal. Nós vamos falar hoje sobre SNT, que é uma sigla, né, de Sistema Nacional de Trânsito. Sistema Nacional de Trânsito. O Sistema Nacional de Trânsito é o conjunto de órgãos e entidades da União. Dos estados, nós temos 26 estados. Do Distrito Federal, né, que é a capital do nosso país. Ele é híbrido, né, tem funções tanto de estado como de município. E dos municípios. Aproximadamente 5.568 municípios, né? Então você imagina aí quantos órgãos não tem, né, o Sistema Nacional de Trânsito. Ele é muito grande, meu irmão. Muitos órgãos, né? Tem órgãos que têm circunscrição federal, órgãos que têm circunscrição estadual e órgãos que têm circunscrição municipal. Se vocês pararem para pensar, só municípios tem mais ou menos 5.568. Então, imaginem quantos órgãos não compõem o Sistema Nacional de Trânsito. Esses órgãos, cada um deles tem uma função, né? E eles todos juntos, né? Eles têm a função de planejar, né? Eles planejam e criam leis, dizem o que é infração, o que é que não é. Estabelecem os limites de velocidade, altura, largura, comprimento. Eles administram, né? Eles dividem as funções desses órgãos, quem vai fazer o quê, quem tem poder, quem tem dever de fazer o quê. Eles criam, eles estabelecem, eles regulamentam normas, leis, regras, resoluções. Eles dizem o que é certo, o que é errado, o que pode, o que não pode fazer. Eles emplacam veículos, eles expedem registros, mudanças de propriedade, mudanças de endereço, mudanças de características, mudanças de espécies. Eles são responsáveis por organizar e manter as estatísticas, são responsáveis pelo curso de formação de novos condutores, né? Que é o que vocês estão fazendo, já estão na segunda etapa, né? Eles têm a obrigação de fiscalizar o trânsito, eles fiscalizam a circulação quando os veículos estão em movimento, fiscalizam as paradas, fiscalizam os estacionamentos, eles aplicam as penalidades, advertências, multas, suspensões, cassações, apreensões, cursos de reciclagem. E eles também julgam os recursos, né? Julgam a defesa prévia, julgam a defesa de primeira instância, julgam a defesa de segunda instância. Então, são só algumas das funções, né, desses órgãos que compõem o Sistema Nacional de Trânsito. A gente vai falar sobre alguns, os mais importantes, e vamos falar sobre algumas características deles, né? Aqui, essa tabela tenta deixar um pouco mais simples, né? Essa tabela aqui, na primeira coluna tem os órgãos, na segunda coluna tem os órgãos divididos em federais, né? Eles têm os tipos, né, da circunscrição federal, os tipos de órgãos da circunscrição estadual e os tipos da circunscrição municipal. Começando aqui pelo primeiro aqui, normativos. Os órgãos normativos, eles têm esse nome normativo, né? A primeira palavra é norma, né? A primeira palavra dele aqui, ó, até aqui é norma. Eles são responsáveis por criar normas. Eles criam as normas, as regras, as leis, as resoluções, as regulamentações. Um sinônimo de criar, eles estabelecem.
Eles estabelecem leis, regras, normas, resoluções. Então, os órgãos normativos, a função deles é criar, estabelecer, né, normas, regras, leis e resoluções. Eu quero que vocês lembrem disso, vai ajudar demais vocês lembrarem essa função primordial dos órgãos normativos. Todos os órgãos normativos começam com a letra C. Todos os órgãos normativos começam com a letra C. E se começar com a letra C, você já vai saber que é um órgão normativo. Todo órgão normativo começa com a letra C. E se começar com a letra C, você já sabe que é um órgão normativo. Então, órgão normativo federal. Federal, né? Que ele rege todo o país, né? CONTRAN. O C é de Conselho. Conselho Nacional de Trânsito. Todo órgão normativo começa com a letra C de Conselho. E todo órgão que começa com a letra C de Conselho é normativo. Então, órgão normativo federal, CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito. Vamos agora para o órgão normativo estadual. A gente está vendo ali que tem dois, o CETRAN e o CONTRADIF. O Distrito Federal, ele tem função de estado e tem função de município. Ele é um híbrido, né? É a nossa capital, né? Brasília. Ele, não sei por que, ele decidiu que ia dar um nome diferente lá para o órgão normativo dele. Os órgãos normativos dos outros 26 estados se chamam CETRAN, Conselho Estadual de Trânsito. Conselho, órgão normativo estadual, Circunscrição Estadual de Trânsito. Já o Distrito Federal, não quero ser igual a todo mundo, não. Vou inventar um nome só para mim. Ele inventou o nome CONTRADIF, Conselho de Trânsito do Distrito Federal. Tem as mesmas funções do CETRAN, só que esse órgão fica lá no Distrito Federal. Faz as mesmas funções que o CETRAN faz, só que ele fica lá no Distrito Federal. Simples assim. Então, recapitulando. Órgãos normativos são órgãos que criam leis, estabelecem leis, regras, normas, resoluções, regulamentações. Então, os normativos eles criam. Já está até aqui no nome dele, aqui, ó, norma, né? Sinônimo de norma são leis, resoluções, regras, regulamentações. E eles criam. Se começa com C, é normativo. Se começa com normativo, começa com a letra C. Se é normativo, começa com a letra C. O federal, CONTRAN, C de Conselho. O N de Conselho Nacional de Trânsito. Estadual, CETRAN nos 26 estados e CONTRADIF lá no Distrito Federal. CETRAN, Conselho Estadual de Trânsito. CONTRADIF, Conselho de Trânsito do Distrito Federal. Eles têm a mesma função, a diferença é que o CONTRADIF é lá em Brasília. Então, se você for procurar o órgão normativo estadual, aqui no Ceará, é o CETRAN. Rio de Janeiro, CETRAN. Rio Grande do Norte, CETRAN. Se for Brasília, CONTRADIF. Já, pessoal, o órgão normativo municipal, cada cidade tem um nome diferente. Um exemplo, aqui em Fortaleza, onde eu moro, é a MC, Autarquia Municipal de Trânsito. Em Caucaia é a MT. Aqui em Fortaleza, Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania, que é a MC. Lá em Caucaia é a MT, Autarquia Municipal de Trânsito. Lá em Maracanaú é o DEMUTRAN, Departamento Municipal de Trânsito. E o órgão normativo municipal, geralmente, ele tem duas funções. O mesmo órgão ele é normativo e ele também é o executivo. Então, pessoal, como cada cidade tem um nome diferente, não cai o nome do órgão municipal. Ficou o Conselho Municipal. Por quê? Porque cada interior tem um nome diferente.
O Detran faz uma prova para todo o país. Não tinha como ele fazer provas diferentes para cada cidade. São as mesmas provas para o país inteiro. Então, como não ia fazer prova específica para cada cidade, ficou o Conselho Municipal. Conselho por quê? Porque o órgão normativo começa com a letra C de conselho. Então, Conselho Municipal. Vocês entenderam aí? Não cai o nome na prova. Tá tranquilo aí? Não cai o nome dos órgãos municipais na prova, beleza? Então, só um confirma aí que vocês me ouviram, por favor. Sim. Show, beleza. Então, recapitulando mais uma vez. Se é normativo, começa com letra C. Se começa com letra C, é um órgão normativo. O C é de conselho. A função do órgão normativo é criar, estabelecer normas, regras, leis, resoluções, regulamentações. Resumindo, no mais simples possível, cria leis. Pronto. Normativos, eles criam as leis. Vamos agora para os órgãos executivos. Os órgãos executivos, o nome dele tem aqui, é um derivado de executar, né? Executivos é um derivado de executar. Então, eles executam, eles colocam em prática o que? As leis criadas pelos órgãos normativos. Os órgãos executivos colocam em prática as leis criadas pelos órgãos normativos. Simples assim. Eles executam, eles colocam em prática, colocam a mão na massa. São os órgãos executivos. Todo órgão executivo começa com a letra D. Esse D é de departamento. E todo órgão que começa com a letra D, ele é executivo. Se é executivo, começa com a letra D. Se começa com a letra D, ele é executivo. Na esfera federal, o órgão executivo na esfera federal começa com a letra D. DENATRAN, Departamento Nacional de Trânsito. Na esfera federal, DENATRAN, Departamento Nacional de Trânsito. Na esfera estadual, um que vocês conhecem bem, o DETRAN, Departamento Estadual de Trânsito. Começa com a letra D, executivo. Se é executivo, começa com a letra D. E dessa vez, o Distrito Federal não quis criar um nome só para ele. O Distrito Federal não quis criar um nome só para ele. Ficou o mesmo DETRAN. Só um minuto. Então, falamos do órgão federal, falamos do órgão estadual. Federal, DENATRAN, Departamento Nacional de Trânsito. Estadual, DETRAN, Departamento Estadual de Trânsito. Se começa com letra D, eles são executivos. Se começa com letra D, eles são executivos. Já o órgão municipal, pessoal, aquela mesma história. Eles têm vários nomes diferentes dependendo da cidade. Dependendo da cidade, eles têm vários nomes diferentes. Então, como tem vários nomes diferentes, não cai na prova. E, pessoal, nos municípios, geralmente, o órgão normativo e o órgão executivo municipal são o mesmo, eles têm a dupla função. Aqui em Fortaleza é MC, Caucaia é MT, Maracanaú é o DEMUTRAN. Eles têm a dupla função. Como cada cidade dá um nome diferente, então o nome ficou Departamento Municipal. O D de departamento, porque é um órgão executivo, municipal, porque é um órgão municipal. Então, o nome do departamento municipal, que é o órgão executivo, não cai na prova.
Executivos rodoviários. Eles são responsáveis pelas rodovias. Executivos rodoviários são responsáveis pelas rodovias. O nome já diz, né? Executivos colocam a ação, as leis, eles fiscalizam, eles sinalizam as rodovias. DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. Ele é o órgão executivo rodoviário federal. Se é executivo, começa com a letra D de departamento. Nesse caso aqui, executivo rodoviário. Ele é da esfera federal. Agora, o órgão estadual executivo rodoviário. Departamento de Estradas e Rodagem. Departamento de Estradas e Rodagem. Cuidado para não confundir a letra E. A letra E pensar que é Estado. Pode falar, Luan. Quantas questões de Sistema Nacional de Trânsito caem à prova? Está incluso na legislação de trânsito. Ah, sim. Está incluso, legislação de trânsito. São 10 questões. Então, Departamento de Estradas e Rodagem. É o órgão executivo rodoviário estadual. Já na esfera municipal, Prefeitura Municipal. Na esfera municipal, Prefeitura Municipal. É a Prefeitura. Agora os órgãos fiscalizadores. Na esfera federal, Polícia Rodoviária Federal. Eles aplicam as multas de circulação, de parada e de estacionamento. PRF, Polícia Rodoviária Federal. Aplicam as multas de circulação, parada e estacionamento. E qual o órgão fiscalizador estadual? É a PRE, que é um batalhão da Polícia Militar, a Polícia Rodoviária Estadual. Eles aplicam multas de circulação quando os veículos estão em movimento, de parada, quando os veículos fazem uma parada para embarque ou desembarque de pessoas, e de estacionamento, quando estacionar em local proibido. Nome dos agentes fiscalizadores municipais. Aqui em Fortaleza, para vocês terem ideia, tem um agente da MC e tem a Guarda Municipal. Então, 2 órgãos diferentes. Então, para não ter problema, em alguns interiores é a Guarda Municipal e outros é a MC, outros é o Demutran. Não cai o nome do agente, ficou agente municipal de trânsito. Ou então um agente de trânsito municipal. Das duas umas. O agente municipal de trânsito ou agente de trânsito municipal. Fiscalizadores na esfera federal, PRF, na esfera estadual, PRE da Polícia Militar, na esfera municipal, agente municipal de trânsito. Agora os órgãos do tipo recursais. Recursais são de recursos, né? Qualquer esfera tem o mesmo nome, JARI, Junta Administrativa de Recursos e Infrações. Junta Administrativa de Recursos e Infrações. Foi muita informação, né? Em apenas uma tabela. Nós vamos ver as principais características de cada um aqui. Vocês vão ver que vai ficar um pouco mais tranquilo. Órgãos normativos são também chamados de órgãos coordenadores ou de órgãos consultivos. Órgãos normativos podem ser chamados nas questões de coordenadores ou órgãos consultivos.
Se começa com C é normativo, se é normativo começa com a letra C. CONTRAN, da esfera federal, CETRAN, da esfera estadual. O Distrito Federal quis um nome diferente, mas faz as mesmas funções do CETRAN, que é o CONTRADIF. E no município, Conselho Municipal. Os órgãos normativos eles têm a função de criar, de regulamentar, de estabelecer, que são sinônimos, né, essas três palavras, normas, regras, leis, regulamentações e resoluções. Então, a função maior dos órgãos normativos é criar. Se você lembrar disso, vai ajudar demais nas questões. Se a gente for resolver as questões, vocês vão entender por que eu digo isso. Então, falar sobre o CONTRAN, né? O Conselho Nacional de Trânsito. Ele é o órgão normativo máximo federal, né? Conselho Nacional, né? Órgão normativo máximo federal. Então, o CONTRAN ele é o coordenador de todo o Sistema Nacional de Trânsito, de todo o SNT. O CONTRAN é o coordenador. Ele coordena todos os órgãos do Sistema Nacional de Trânsito. Função do CONTRAN: ele cria, ele regulamenta e estabelece normas, leis e resoluções do Código de Trânsito Brasileiro. E também as diretrizes da Política Nacional de Trânsito. Ele cria, regulamenta e estabelece as normas e leis e resoluções do Código de Trânsito Brasileiro e as diretrizes da Política Nacional de Trânsito. Tudo sobre lei, diretrizes, essas coisas é com o CONTRAN. E o CONTRAN, pessoal, ele é o único que pode criar as câmaras temáticas. As câmaras temáticas são órgãos técnicos vinculados ao CONTRAN. É formado por um colegiado de especialistas em trânsito, que tem como objetivo estudar e oferecer sugestões e embasamento técnico sobre assuntos específicos para decisões do Conselho, né? Para a criação de novas normas, novas leis. Então, as câmaras temáticas, pessoal, é um colegiado de pessoas, é um grupo de pessoas, eles são especialistas na área de trânsito e eles vão dar sugestões, eles vão dar embasamento técnico para criar ou alterar as leis. É um grupo de pessoas especialistas em trânsito que eles vão dar a opinião de como melhorar o trânsito, ou criando novas leis, ou alterando as leis já existentes. O único órgão que pode criar as câmaras temáticas é o CONTRAN. Sempre que falar em CONTRAN, você se lembra. Sempre que falar em câmaras temáticas, você se lembra do CONTRAN, porque ele é o único que pode criar. É um colegiado de pessoas, um grupo de pessoas, que eles vão dar a explicação de por que mudar para o que, como, quando. Eles são os responsáveis por isso. De explicar e dar embasamento do porquê das mudanças. Por que tem que criar essa lei? Por que tem que mudar aquela lei? Por que tem que atualizar aquela lei? São um grupo de estudiosos da área de trânsito que vão dar embasamento para modificar, alterar ou criar novas leis. Sempre que se falar em câmaras temáticas, você lembra do CONTRAN. Ele é o único órgão que pode criar as câmaras temáticas. Até aí, tá tranquilo? Show, tranquilo. Órgãos normativos, câmaras temáticas. Isso aqui não cai na prova, é só para você ter uma ideia do que se trata as câmaras temáticas. Tem câmaras temáticas que falam sobre a saúde para o trânsito. Tem câmaras temáticas que falam sobre o esforço legal, cada um fazendo a sua parte, aquela questão de cidadania. Tem câmaras temáticas que tratam sobre educação para o trânsito. Outras, assuntos veiculares, ambientais e transporte rodoviário. Outras, gestão e coordenação do Plano Nacional de Redução das Mortes. Engenharia de tráfego, sinalização de trânsito. Então, são algumas das câmaras temáticas criadas para debater esses assuntos, né? Para vocês terem uma ideia, né? Vamos agora para o órgão normativo estadual. Nos 26 estados, se chama de CETRAN.
apenas no Distrito Federal, é chamado de Conselho de Trânsito do Distrito Federal, que é o CONTRADIF. As características principais: eles julgam recursos de segunda instância. Quando você recorre na defesa prévia, é negado, você vai recorrer na primeira instância. Na Jari, do próprio órgão que aplicou a multa em você. Se você recorreu na primeira instância e foi negado, você tem direito a recorrer na segunda instância, que é no órgão acima. O órgão que você recorreu era no município, o órgão acima é numa esfera acima, é no estado, né? Em qualquer estado vai ser no CETRAN. Se você morar lá no Distrito Federal, vai ser no CONTRADIF, que é um órgão acima. Segunda instância, uma esfera acima. Você recorreu na primeira instância e foi negado, você pode recorrer na segunda. Eu não recorri na primeira, eu posso recorrer na segunda? Não. Você só pode recorrer na segunda se tiver tentado a primeira e tiver sido negado. Você só pode recorrer na segunda instância se tiver tentado na primeira e tiver sido negado. Eu posso recorrer na primeira se eu não fiz a defesa prévia? Pode. Pode sim. O que não pode é recorrer na segunda sem antes ter recorrido na primeira instância. Então, quem julga a segunda instância, CETRAN ou CONTRADIF, é um órgão acima, né, do que você recorreu na primeira instância. Órgãos normativos municipais, como a gente já falou, não é cobrado o nome na prova, porque cada município deu um nome diferente para esse órgão. Inclusive, às vezes, o órgão normativo é o mesmo órgão executivo. Então, às vezes ele começa com a letra D. Exemplo do DEMUTRAN, que é o nome do Departamento Municipal de Trânsito lá de Maracanaú. Ele tanto é normativo como ele é executivo. Ele começa com a letra D. Então, para não ter complicação, não cai na prova o nome do órgão municipal, nem normativo, nem executivo rodoviário, nem o nome dos agentes, para não ter perigo, não cai na prova. Cada município dá um nome diferente: Fortaleza é MC, Calcaia é MT, Maracanaú é DEMUTRAN. Muitas cidades do interior, quem comanda o trânsito é a Guarda Municipal. Geralmente o órgão municipal exerce as duas funções, normativa e executiva, no mesmo órgão. Falamos dos órgãos normativos, vamos passar agora para os órgãos executivos. Se os normativos criam, estabelecem, os executivos, eles executam, colocam em prática. Eles colocam a mão na massa. Se começa com a letra D, é executivo. Se é um órgão executivo, ele vai começar com a letra D. Na esfera federal, DENATRAN, Departamento Nacional de Trânsito. Na esfera estadual, DETRAN. E aqui, nos órgãos executivos, o Distrito Federal não quis fazer um órgão com nome diferenciado, não. Então, lá também é DETRAN, Departamento Estadual de Trânsito. E no município, aquele velho probleminha, né? Cada município dá um nome diferente. Então, ficou Departamento Municipal. O órgão executivo municipal se chama Departamento Municipal. São órgãos de ação. Eles executam as normas, as regras, as leis e regulamentações e resoluções criadas pelos órgãos normativos. Eles executam as normas criadas pelos órgãos normativos. Então, vai aparecer muito a palavra expedir. Eles pedem documentos, eles organizam, por exemplo, estatísticas, eles mantêm estatísticas ou registros, eles implantam. Todas essas palavras aqui, elas exprimem a ação. Eles pedem, organizam, mantêm, implantam. Estão exprimindo aqui um tipo de ação. Então, são órgãos que eles executam. Eles praticam a ação, né? Enquanto os outros apenas criam normas, leis. Então, a função maior dos órgãos executivos é executar, colocar em prática, fazer acontecer, né? Órgão executivo federal. Se executivo começa com a letra D.
Se é federal, né, vai ser nacional. Então, Departamento Nacional de Trânsito. Ele é o órgão executivo máximo, né? Já que ele é na esfera federal, ele comanda todo o país, né? Então, características do DENATRAN. Organizar, pessoal, é uma ação, organizar. E mantém também uma ação. Organiza e mantém o RENACH, Registro Nacional de Carteira de Habilitação. Então, se é nacional, só pode ser comandado feito por um órgão nacional. Registro nacional, nacional. Então, quem tem poder para organizar ou manter esse registro é um órgão nacional. Professor, desculpa, Pode falar. o senhor falou de carteira de habilitação, né? Eu tenho um colega meu que ele tá tirando e a carteira tá sendo atualizada, tá vindo, tem umas frases em inglês, alguma coisa assim, sabe? A gente vai poder, tipo, usar em outro país, como você falou antes, que tem alguns países que eles têm a parceria ou tem o entendimento um do outro que pode usar, né? Já pode usar, já, irmão. Já pode usar. Acho que tá vindo agora com as palavras em inglês para ficar mais fácil pro pessoal de lá, né? Então. Mas aí, quem tira aqui pode usar lá normal ou só de lá que usa aqui ou tem alguma coisa para fazer? Não. Se for assinado o convênio, o tratado entre os dois países, você não faz nada, não. Lá eles já sabem que é então já aceito. está habilitado, né? Você pode, por exemplo, a minha irmã, ela viaja para os Estados Unidos, acho que 3, 4 vezes por ano. Ela sempre aluga carro lá, dirige lá de boa. Nunca precisou fazer nada, não. Entendi. Já é aceito lá, Entendi. direto. Show. Beleza. Então, DENATRAN, Departamento Nacional de Trânsito, é o órgão executivo máximo federal e ele tem a função de organizar e manter o RENACH. RENACH é o registro nacional. Se é nacional, só pode ser feito por um órgão nacional. E como aqui é uma ação, organizar e manter, um órgão nacional que seja executivo, né? Que ele coloca a mão na massa, né? Então, RENAVAN, registro nacional. Organizar e manter são ações. Se é ação, é de um órgão executivo. Registro nacional quer dizer que é o quê? É de um órgão nacional que faz essa ação de organizar e manter. No caso aqui é o DENATRAN. Se vocês lembrarem dessa questão de executar, lembrar, a esfera vai ajudar demais quando forem fazer questões. Quando fazer as questões. Ele organiza as estatísticas de trânsito. Sempre que vocês lerem estatísticas de trânsito, ela é nacional, pessoal. As estatísticas de trânsito são nacionais. Então, quem organiza as estatísticas de trânsito é o DENATRAN. O DENATRAN, como ele é o órgão federal, ele é o órgão máximo executivo, ele pode delegar funções. Tem uma função que ele delegou, que é bastante conhecida. Ele delegou para o DETRAN. Delegar ele pegou uma função que era dele e passou para um órgão abaixo. Ele é o órgão máximo nacional, ele passou para um órgão abaixo. Abaixo dele é um órgão estadual, no caso aqui o DETRAN. Ele delegou a função de expedir a PPD, expedir a CNH, expedir o licenciamento, expedir a LADV, eram funções do DENATRAN e ele delegou para o DETRAN. Então, a expedição dos documentos, tanto do condutor como do veículo, era função do DENATRAN, ele repassou para o DETRAN. DETRAN, Departamento Estadual de Trânsito. O órgão estadual de trânsito. Ele aplica e fiscaliza as 3 fases do processo de habilitação. É o que vocês estão fazendo hoje. Já estão na segunda, né? Ele aplica e fiscaliza as 3 fases do processo de habilitação, que é a formação de condutores. Ele registra em placa e licencia os veículos. Quando você tira o veículo da concessionária, você vai para o DETRAN, né? Com a intenção de registrar, emplacar e licenciar o veículo. Quando você passa na prova prática, quem vai expedir a sua habilitação, que vai ser a PPD, é o DETRAN.
Quando passar o período de 1 ano que você for trocar pela CNH, quem vai expedir vai ser o DETRAN. Quando você licencia o veículo, quem expede o documento é o DETRAN. Quando vocês passam aqui na prova teórica, que vão ter o direito de começar a praticar a prova, o curso prático, quem vai expedir a LADV vai ser o DETRAN. Então, o DETRAN, ele fiscaliza todo o processo de formação de condutores, ele aplica e fiscaliza, ele registra em placa e licencia veículos, ele expede documentos tanto de condutores como de veículos, vistoria veículos e fiscaliza os documentos. O DETRAN também arrecada valores, isso aqui ele é bom, viu, meu amigo? Arrecadar valores provenientes de estada e remoção de veículos e objetos. Isso aqui o DETRAN é fera, mas arrecadar valores. Não é doido, tem ninguém melhor não. E o DETRAN também responde às consultas que lhe forem formuladas, relativas à aplicação da legislação de trânsito. Você quer saber se seu carro recebeu uma multa? Você vai aqui no aplicativo aqui no DETRAN, coloca lá a placa do carro, o Renavan, ele vai responder a sua consulta lá, né? De multa, de documentação, de imposto. Ele responde às consultas que lhe forem formuladas, né? Todas essas são funções do DETRAN. Órgãos executivos municipais. Órgãos executivos municipais, cada cidade tem um nome diferente, então não colocam um nome na prova. Ficou DEMUTRAN, Departamento Municipal de Trânsito. DEMUTRAN, Departamento Municipal de Trânsito. Ele é responsável por fiscalizar circulação, parada e estacionamento. Os agentes do órgão executivo municipal, eles têm a função de fiscalizar circulação, parada e estacionamento. Então, os agentes aqui em Fortaleza podem ser da Guarda Municipal, dos agentes municipais, do órgão executivo, ou podem ser da MC. Em Caucaia, são os agentes da MT, Maracanaú, os agentes do DEMUTRAN. Eles podem fiscalizar tanto circulação, quanto parada, quanto estacionamento. O órgão executivo municipal também é responsável em contratar as empresas que vão instalar as sinalizações, tanto placas como os desenhos na pista, né? A sinalização horizontal é responsabilidade do Departamento Municipal de Trânsito. Eles não vão lá, né? Mas eles contratam as empresas, né? Fazendo licitação e tal, para que as empresas coloquem os semáforos, as placas, os desenhos. A responsabilidade de contratação é do Departamento Municipal de Trânsito. O Departamento Municipal de Trânsito também ele registra e concede autorização para conduzir veículos de tração animal e de propulsão humana. Sempre que se falar em tração animal e propulsão humana, é o órgão municipal. Sempre que se falar em tração animal ou de propulsão humana, é responsabilidade do órgão municipal. Sempre, sempre. Tração animal, propulsão humana, você vai procurar o órgão municipal. Se não tiver, vai ser prefeitura municipal. É responsabilidade do município. Então, falamos dos órgãos executivos. Vamos agora para os executivos rodoviários. DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte. O nome já diz que ele é a esfera federal. Ele é responsável pelas obras, pelas sinalizações, pela manutenção e conservação das rodovias federais. Simples assim. É responsável pelas obras, sinalizações, manutenção e conservação das rodovias federais. Ele implementa a política de infraestrutura de transporte, já está até no nome dele, né? Implementa a política de infraestrutura de transportes. São as funções mais características do DENIT.
Agora vamos para o Executivo Rodoviário da Esfera Estadual. É o DER, Departamento de Estrada de Rodagem. Os dois são executivos, começam com a letra D, né? Mesmo sendo executivos rodoviários. Se o DENIT ele é responsável pelas obras, sinalizações, manutenção e conservação das rodovias federais, o DER é responsável pelas obras, sinalização das rodovias estaduais. Simples assim. Responsável pela conservação, manutenção e administração de rodovias e estradas estaduais. Simples assim. Agora os órgãos fiscalizadores. Na esfera federal, a PRF, responsável por fiscalizar circulação, parada e estacionamento em vias federais. PRF, Polícia Rodoviária Federal, fiscaliza as vias federais. Pode aplicar infrações de circulação, parada e estacionamento. O órgão fiscalizador da esfera estadual, Polícia Militar Estadual. Tem um batalhão lá chamado PRE, que é Polícia Rodoviária Estadual, nome do batalhão. Responsável também por fiscalizar circulação, os veículos em movimento, parada e estacionamento. Parada é para o embarque e desembarque de pessoas. Estacionamento é um tempo maior do que o necessário para o embarque e desembarque de pessoas. Então, PM fiscaliza tudo na esfera estadual. Já os órgãos fiscalizadores municipais, o nome não cai na prova. O nome não cai na prova porque cada cidade tem o seu próprio nome e só aqui em Fortaleza tem 2 órgãos. Então, geralmente vai vir na prova agente de trânsito municipal ou município ou agente municipal de trânsito. Em Fortaleza pode ser MC ou a guarda municipal. É responsável pela fiscalização de circulação, de parada e de estacionamento dentro do município. Como são municipais, só podem atuar dentro do município, não pode atuar fora de Fortaleza. A esfera deles é municipal. Agora os órgãos recursais. JARI, a Junta Administrativa de Recursos e Infrações. Tem o mesmo nome em todas as esferas e julgam os recursos de primeira instância. Quando você recebe a infração em si, né? A infração você pode recorrer na JARI, que é no mesmo órgão que você foi multado. Junta Administrativa de Recursos e Infrações. Julga os recursos de primeira instância. E aqui nós encerramos o Sistema Nacional de Trânsito. Não esquece de se inscrever no canal, curtir e compartilhar. Muito obrigado pela força.